O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 86. O encontro com o soldado Alexandre na Porta dos Peixes. Valtorta escreve em 24 de janeiro de 1945. Mais uma aurora, novamente as filas de burrinhos que se aglomeram junto à porta ainda fechada. Jesus continua com Simão e João. Alguns vendedores o reconhecem e se ajuntam ao seu redor. Também um soldado da guarda corre até ele, logo que a porta foi aberta e o vê. Saúda-o. Salve, ó Galileu! Diz a estes irrequietos que sejam menos rebeldes. Eles se queixam de nós, mas não fazem senão maldizer-nos e desobedecer. E dizem que isso é culto para eles. Que religião é essa que é fundada na desobediência? Compadece-te deles, soldados. São como aqueles que têm em sua casa um hóspede não desejado e mais forte do que eles, e não podem vingar-se, a não ser com a língua e com a birra. Sim, mas nós temos que cumprir nosso dever. Então temos que puni-los, tornando-nos cada vez mais hóspedes indesejados. Tens razão, tu deves cumprir o teu dever. Mas faz isto sempre com humanidade. Pensa sempre. Se eu estivesse no lugar deles, que eu faria? Verás então como sentirás piedade dos indivíduos. Agrada-me ouvir-te falar. Tu falas sem desprezo e sem arrogância. Os outros palestinos nos cospem por trás, nos insultam, mostram nojo por nós, a não ser quando tem que esfolar-nos em regra, pelo favor de alguma mulher ou alguma compra. Então o ouro de Roma não lhes causa mais nojo. O homem é o homem, soldado. Sim, e é mais mentiroso que o macaco. Não é agradável, porém, estar entre pessoas que são como uma serpente na emboscada. Nós também temos casas e mães e esposas e filhos, e a vida nos é preciosa. Se cada um se lembrasse disto, não haveria mais ódio. Tu disseste que religião eles têm. Eu te respondo, uma religião santa, cujo primeiro mandamento é o amor para com Deus e para com o próximo. Uma religião que ensina a obediência às leis, mesmo às leis dos estados inimigos. Porque eu vi, ó meus irmãos de Israel, nada acontece sem que Deus o permita. Até as dominações estrangeiras e de governos injustos. Desventuras incomparáveis para um povo. Mas quase sempre, se este povo se examinar bem, poderá dizer que tais desventuras foram procuradas por ele mesmo, pelos seus modos de viver contrários a Deus. Lembrai-vos dos profetas, quantas vezes eles vieram para falar sobre isto, quantas vezes mostraram com os fatos passados, presentes e futuros que o dominador é o castigo de Deus, a vara do castigo nas costas do filho ingrato. E quantas vezes os fatos ensinaram o modo de não ser corrigidos mais, que é voltar ao Senhor. Não é a rebelião e nem a guerra que cura feridas e lágrimas, soltando correntes, mas sim o viver como justos. Então Deus intervém. O que podem armas e tropas de soldados contra os fulgores das cortes angélicas que lutam em favor dos bons? Estamos sendo golpeados? Procuremos merecer não sê-lo mais, vivendo como filhos de Deus. Não esforceis as vossas correntes com pecados sempre novos. Não permitais que os pagãos creiam que sois sem religião, ou mais pagãos do que eles, por causa do vosso modo de viver. Sois o povo que recebeu a lei do próprio Deus. Observa-a. Fazei que os dominadores também se inclinem diante de vossas correntes, dizendo, são subjugados, mas são maiores do que nós, de uma grandeza que não está no número, nem no dinheiro, nem nas armas, nem no poder, mas vem de Deus. Aqui brilha a divina paternidade de um Deus perfeito, santo, poderoso. Aqui está o sinal de uma verdadeira divindade. Transparecem seus filhos,
Meditem sobre isto e venham para a verdade do verdadeiro Deus, deixando o erro, cada um, até o mais pobre, até o mais ignorante do povo de Deus, pode ser mestre para um pagão, mestre com sua maneira de viver e de falar sobre Deus com uma vida santa. Ide, a paz esteja convosco. Judas está atrasado, os pastores também, observa Simão. Esperas alguém, Galileu? Pergunta o soldado que ficou escutando tudo atentamente. Sim, uns amigos. Entra no corredor que está fresco, o sol está muito quente, desde as primeiras horas da manhã. Vais para a cidade? Não, volto para a Galileia. Vais a pé? Sou pobre, a pé. Tens mulher? Tenho mãe. Eu também. Vem, se não tem nojo de nós como os outros. Só a culpa é que me causa aversão. O soldado olha admirado e pensativo. Contigo não precisaríamos intervir nunca. A espada nunca se levantará contra ti. És muito bom, mas os outros... Jesus está na penumbra do corredor. João está ao lado que dá para a cidade. Simão sentou-se sobre uma pedra que serve de banco. Como te chamas? Jesus. Ah, és aquele que faz milagres até sobre doentes. Eu pensava que fosses apenas um mago. Desses nós também temos. Um mago muito bom, porém, porque há alguns, mas os nossos não sabem curar os doentes como tu fazes. E como é que tu fazes? Jesus sorri e fica calado. Usa fórmulas mágicas? Tens também ungüentos de miolos de mortos, cobras secas e reduzidas a pó, pedras mágicas apanhadas nas cavernas dos pitões? Nada disso. Só tenho o meu poder. Então és mesmo santo. Nós temos os arúspices e as vestais. Alguns deles fazem prodígios. Dizem que são os mais santos. Mas crês tu neles? São piores que os outros. E então por que o venerais? Porque é a religião de Roma. E se um súdito não respeita a religião do seu estado, como poderá respeitar César, a pátria e assim por diante e tantas outras coisas? Jesus olha fixamente para o soldado. Em verdade, tu já estás bem adiantado no caminho da justiça. Prossegue, soldado, e chegarás a conhecer o que a tua alma percebe ter em si, sem saber dar um nome a essa coisa que sente. A alma? O que é a alma? Quando morreres, para onde vais? Ora, eu não sei. Se eu morrer como herói, irei ficar sobre uma pilha de heróis. Se eu me tornar um pobre velho, nada, talvez vá apodrecer em minha choça, ou à beira de alguma estrada. Isto acontece quanto ao corpo, mas a tua alma aonde irá? Não sei se todos têm alma, ou se tem somente aqueles que Júpiter destina aos campos elíseos, depois de uma vida prodigiosa, ainda que não os leve para o Olimpo, como aconteceu com Rômulo. Todos os homens têm alma. Todos têm uma alma, e a alma é o que distingue o homem do animal. Gostaria de ser semelhante a um cavalo? A um pássaro? A um peixe? Carne que morrendo e apenas podridão? Oh não, eu sou homem, gosto de ser o que sou. Pois bem, o que faz de ti um homem é a tua alma. Sem ela não serias nada mais que um animal falante. E onde ela está? Como é ela? Ela não tem corpo, mas existe, está em ti. Provém daquele que criou o mundo, e a ele retorna, depois da morte do corpo. Ela vem do Deus de Israel, segundo vós. Do Deus único, uno, terno, supremo Senhor e Criador do universo inteiro. Também um pobre soldado como eu tem uma alma e ela volta para Deus? Sim, também um pobre soldado. E a sua alma terá Deus como amigo se ela tiver sido sempre boa, ou terá a Deus como juiz se tiver sido má.
Mestre, eis Judas com os pastores e algumas mulheres. Se vejo bem, é aquela menina de ontem, de João. Eu vou indo, soldado, procura ser bom. Eu não te verei mais, queria saber mais. Eu fico lá na Galiléia até setembro. Se puderes, vai até lá. Em Cafarnaum ou em Nazaré te darão notícias de mim. Em Cafarnaum pergunta por Simão Pedro. Em Nazaré por Maria do José. Ela é minha mãe. Vai lá, eu te falarei do Deus verdadeiro. Simão Pedro, Maria do José, eu irei logo que eu puder. E se voltares, lembra-te do Alexandre, eu faço parte da centúria de Jerusalém. Judas e os pastores já estão no corredor. Paz a todos, diz Jesus. E quereria falar outras palavras, porém uma mocinha franzina, mas sorridente, passa pelo meio do grupo e vai lançar-se aos seus pés. A tua bênção de novo sobre mim, Mestre Salvador, e meu beijo de novo para ti. E lhe beija as mãos. Vai, ser alegre, boa filha. Depois boa esposa e depois boa mãe. Ensina aos teus pequenos que de ti irão nascer o meu nome e a minha doutrina. Paz a ti e a tua mãe. Paz e bênção a todos que são amigos de Deus. Paz a ti também, Alexandre. E Jesus se afasta dali. Nós nos atrasamos, mas aquelas mulheres nos assediaram, explica Judas. Elas estavam no Getsêmani e queriam ver-te. Nós tínhamos ido lá sem saber um do outro para viajarmos junto contigo, mas tu já tinhas ido embora e ao invés disso elas estavam lá. Nós queríamos deixá-las, mas eram mais insistentes do que moscas. Queriam saber tantas coisas. Curaste a menina? Sim. Falaste ao romano? Sim, é um coração honesto e procura a verdade. Judas suspira. Por que suspira, Judas? Pergunta Jesus. Suspiro porque eu gostaria que tivessem sido os nossos que procurassem a verdade, mas ao contrário eles a evitam, a escarnecem ou ficam indiferentes. Estou desanimado, tenho vontade de não voltar a pôr os pés aqui em Jerusalém e de não fazer outra coisa a não ser escutar-te. Tanto mais que, como discípulo, não consigo fazer nada. E tu achas que eu consiga muito? Não desanime, Judas, são as lutas do apostolado. Mais derrotas e mais do que vitórias. Derrotas aqui, lá em cima, são sempre vitórias. O Pai vê a tua boa vontade e mesmo que não consigas, te abençoa do mesmo modo. Ó, tu és bom. Judas beija-lhe a mão. Será que me tornarei bom algum dia? Sim, se o quiseres. Penso ter sido neste dia. Sofri para procurar o selo, porque eu tenho muitos desejos, mestre, mas tenho ficado sempre pensando em ti. Persevere então nisso. Tu estás me dando uma alegria muito grande. E vós, que notícias me dás? Pergunta aos pastores. Elias te manda saudações e um pouco de alimento, e manda dizer-te para não esquecê-lo. Oh, eu tenho no coração os meus amigos. Vamos até aquela pequena vila cercada de verde. Depois à tarde continuaremos a viagem. Sinto-me feliz por estar convosco, por estar indo para ver minha mãe e por ter transmitido a verdade a um honesto. Sim, eu me sinto feliz. Se soubesses o que é para mim realizar a minha missão e ver que os corações acorrem a ela, ou seja, ao Pai, como haverias de seguir-me sempre mais com o Espírito? Não vi mais nada. Fie-te.